1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 diz assim: pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda que de sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Só até aí. Eu não sei se você conseguiu acompanhar comigo o contexto, acompanhar bem a leitura, mas o texto fica bem claro que Paulo ele escreve uma carta à igreja de Tessalônica, escreve 1 Tessalonicenses, e Paulo disse: olha, coube a nós ficarmos em Atenas, mas nós estamos enviando Timóteo. E qual era a razão? Por que Paulo estava enviando Timóteo? Ele disse: para que ele saiba o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Escuta isso, o apóstolo Paulo, nem todas as igrejas, nem todas as cartas que ele enviou foi igrejas que ele fundou, mas o apóstolo Paulo fundou algumas igrejas nas suas viagens missionárias, e Paulo tinha essa preocupação com a igreja. Muitas igrejas ele voltava a visitar a igreja, em algumas ele disse que ele foi impedido de voltar e visitar a igreja, mas Paulo enviava cartas às igrejas. E essa carta que Paulo escreve, ele escreve dizendo que ele mandou Timóteo para saber a respeito da fé do povo. Como é que está a fé do povo? E ele disse: temendo eu que o tentador vos tentasse e se tornasse inútil o nosso labor. Ou seja, Paulo ele passava pelas cidades, pregando a palavra, ensinando a verdade. E Paulo: olha, eu quero saber como é que está a fé de vocês, para que não se torne inútil o nosso labor. Ou seja, tudo aquilo que nós fizemos. E a preocupação de Paulo é a minha. Deixa eu te indagar, eu não estou enviando Timóteo. Deixa eu te perguntar, como é que está a sua fé? Esses dias eu tive uma reunião no trabalho, e um rapaz disse: é sempre importante nós falarmos o óbvio. Muitas vezes a gente ignora aquilo que é óbvio, né? Isso aqui eu já sei, é óbvio, evidente. Isso aqui eu já estou careca de saber. Deixa eu te perguntar sobre uma coisa que é muito óbvia, sobre a sua fé. Como está a sua fé? O apóstolo Paulo tinha essa preocupação. No versículo 10,
Paulo disse: orando noite e dia com o máximo de empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Uma outra versão fala para aperfeiçoar a vossa fé. Paulo disse: olha, ele estava orando porque ele queria ver a igreja e reparar as deficiências ou aperfeiçoar a fé do povo. Então, apesar de acreditar que você tem fé em Deus, que você crê em Deus, Paulo tinha uma preocupação de aperfeiçoar a fé do povo, ou reparar as deficiências da fé do povo. E talvez a sua fé seja uma que está precisando ser reparada ou aperfeiçoada. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 17, o apóstolo Paulo, ele cita o profeta Abacuque capítulo 2, quando ele diz: o justo viverá pela fé. Paulo, citando o profeta, ele disse: o justo viverá pela fé. Essa palavra viverá no original quer dizer a maneira de viver, de olhar, de ouvir, de agir. Ou seja, ele estava dizendo: o justo em toda a sua vida ele vai viver pela fé. O seu modo de falar é pela fé, o seu modo de escutar é pela fé, o seu modo de ver as coisas é pela fé. Tudo no justo é pela fé. E a fé, ela é contrária, ou ela é diferente de sentimento, de emoções. Ainda mais nós, né? Como um povo latino que somos, a gente tem muito essa coisa de querer sentir, de ter a emoção, de sempre sentir alguma coisa. A gente costuma dizer que os europeus são um povo um pouco mais frio, né? Mas a gente aqui não, um povo caloroso. Mas é um povo que vive muito no nível da alma, muito no nível da emoção. É um povo que sempre quer sentir alguma coisa. A gente vai aos cultos para a gente sentir alguma coisa. Como é que foi o culto hoje? Não senti nada. Mas a fé, ela não é sentimento. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é uma convicção. Fé é uma certeza. Então fé não é sentimento. Não importa se você está sentindo ou não, importa aquilo que você crê. E aquilo que você crê tem que estar acima daquilo que você sente. A palavra de Deus que você crê tem que estar acima daquilo que você sente. Fé é uma certeza. Fé é uma convicção. E o profeta disse que o justo, ele vai viver pela fé. Mas olha que interessante. Romanos 1, 17, que eu citei para você. Essa é a parte final do versículo, a parte A e a parte B do versículo. Ele fala: porque no Evangelho nós entendemos a justiça de Deus, que do começo ao fim é pela fé. Ou seja, o fato do homem se tornar justo, isso que é a justiça de Deus. A justiça é o fato de Deus tornar uma pessoa justa. E Paulo está dizendo, do começo ao fim é pela fé, nunca é pelas obras. A pessoa se torna justa, digna, pela fé. E por que é importante eu te falar isso? Porque quando nós falamos de aperfeiçoar a fé, de reparar as deficiências da fé, meu irmão, escuta o que eu vou te falar. Não tem como a fé aumentar. Não, Deus aumenta a minha fé. Quando Jesus foi falar sobre perdão, quando disse para Pedro, para ele perdoar 7 vezes ao dia, aí Pedro disse, então aumenta-nos a fé. Você não vê que Jesus disse, Pedro, pega mais uma porçãozinha de fé, um grauzinho mais para você aqui de fé, você não vê. Ele pediu para Jesus aumentar a fé. Então a questão não é aumentar a fé. Fé é uma certeza. Eu te pergunto, certeza no quê? Ou em quê? Fé é uma convicção que se apega no quê para crer. Entendeu a redundância? A fé é uma certeza, mas certeza de quê? Fé é uma convicção de quê? A fé é uma certeza na palavra. Uma convicção na palavra.
O que eu estou querendo fazer você entender é que aperfeiçoar a sua fé, ou reparar as deficiências da sua fé, é o mesmo que dizer, você precisa crescer no conhecimento de Deus. Você precisa crescer na revelação, é isso. Então tu não tem que pedir, Deus, aumenta a minha fé. Tu tem que pedir, Deus, me dá revelação. Essa oração tu pode fazer. Não, Deus, aumenta a minha fé. Não. Deus, me faz crescer em revelação, Pai. Abre os olhos do meu entendimento. Me faz conhecer a Tua palavra. Porque quando eu conheço a palavra, a minha fé está baseada na palavra. Não naquilo que eu acho, naquilo que eu penso, naquilo que eu sinto. Não, nessa verdade aqui, a fé é uma certeza da palavra de Deus. Amém? Isso é a fé. É assim que você aperfeiçoa, é assim que você repara as deficiências da fé. Aquilo que você não sabe e você precisa conhecer. Como disse o profeta, o meu povo perece por falta de conhecimento. Se você não conhece, como é que você vai basear a sua fé em quê? Na experiência? Não, a minha fé não está na minha experiência. A minha fé está na palavra. Só que Paulo diz que a justiça de Deus é revelada pelo Evangelho. Uma justiça que do começo ao fim é pela fé. Sabe qual é a principal deficiência que nós precisamos contornar ou ajustar na nossa fé? O fato de entendermos que somos justos. Quando diz o justo viverá pela fé. Tiago disse, muito pode a súplica do justo. Então a primeira coisa para ver como é que está a sua fé, a primeira coisa para você, para eu te perguntar, eu quero saber como está a tua fé. Fala para mim como é que está a tua fé. A primeira coisa que eu quero saber é, o quanto você sabe que você é justo. O quanto você sabe que você foi feito digno, justo. Não por aquilo que você faz, mas por aquilo que Jesus fez. Porque por muitas vezes, você vai querer orar a respeito de alguma coisa, pedir alguma coisa para Deus, e se você não tiver a convicção de que você é justo, tu não vai nem conseguir utilizar a fé para pedir alguma coisa. Porque você vai se sentir acusado, condenado, não merecedor. Aí você não quer nem pedir. Então a pergunta não é se você tem fé ou não, porque você tem. Se você crê em Jesus, eu quero crer que você crê em Jesus, amém? Amém. Se tu crê em Jesus, quer dizer que você tem fé. E deixa eu te falar, eu sei aquilo que talvez algumas pessoas pregam e pensam sobre isso. Mas diferente de algumas pessoas que talvez pensem que tem uma fé para ser salvo, um tipo de fé, que é a fé salvífica, uma fé para ser salvo, uma fé para ter milagre, uma fé para aquilo. Meu irmão, para mim, fé é fé, simples assim, fé. Fé. A Bíblia diz que os sinais seguiriam os que creem. Com que fé? Qual a única fé que existe? Os sinais seguem a quem crê. Então, se você foi salvo, meu irmão, se você crê em Jesus, existe fé em você. Só que muitas vezes você olha para você, para ver, primeiro, se você é merecedor. Deixa eu ver se eu mereço. Não, mereço não, errei, falhei, tenho errado. Então, mereço não, nem vou usar a expressão, né, bem popular, não tenho nem as caras de pedir para o Pai. Com que cara que eu vou pedir? Eu sei o que eu fiz ontem. Ele sabe o que tu fez ontem, tu vai fazer amanhã ainda. Com que cara que eu vou pedir? Aí primeiro tu olha para você. Aí quando você, com muito esforço, né, consegue ter aquela semaninha redondinha que você fala, essa semana eu não falhei em nenhum momento, não errei. Como se desse. Semana passei perfeitinho, olha que bom que eu sou. A semana que tu está se sentindo bom, porque né, tá bem com a esposa, não teve briga em casa, né, fez uma boa ação ali, perdoou alguém ali, ajudou uma pessoa ali. Sou um cara bom, sou gente boa pra caramba.
Aí quando tu quer orar, tu pensa, será que eu tenho fé para isso? Será que eu tenho fé para viver isso? Será que eu tenho fé para orar por aquilo? Não, eu não tenho essa fé que vocês têm. Eu não tenho essa fé aí para orar pelas pessoas e para elas serem curadas. Eu não tenho a fé nem para orar por mim mesmo. O problema é que nós olhamos para nós. E aí Hebreus diz, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o autor da sua fé. Você quer dizer o autor, meu irmão? Até a fé que você tem, foi Ele que te deu. Até a fé que tu tem. Efésios 2:8 diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E diz, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Se você ler esse mesmo versículo, na Bíblia Viva, ele vai dizer, e até a fé que vocês têm, foi dádiva dele. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, até a fé que tu tem é dom de Deus. Então tudo que você recebe de Deus é pela graça. Pela graça sois salvos, meu irmão. O que Deus poderia fazer de melhor por você se não te salvar? Então se pela graça você é salvo, tudo que você obtém de Deus é pela graça. Porque não faz sentido eu ser salvo pela graça, mas conquistar coisas pelo meu próprio esforço. Não, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9, não vem de obras para que ninguém se glorie. Não é nas suas obras para tu não se orgulhar, para tu não pensar, eu sou o cara. Não, meu irmão, você é favorecido, você é abençoado, é isso que você é. Só que tu tem que entender que você foi feito justo. Se a Bíblia diz que o justo vive pela fé, isso quer dizer, existe alguém que é justo. Amém ou não? O justo vive pela fé, o justo. Então quem é o justo? Se todos nós erramos, ou aqui tem alguém que não erra. Se eu e você, se todos nós que estamos nessa igreja erramos, a quem a Bíblia chama de justo. Porque existe um justo. E o justo é aquele que foi justificado por Jesus. O justo é aquele que crê que Jesus morreu pelos seus pecados e o tornou justo, não por aquilo que ele faz. Então você é justo. E você é justo. Você pode viver e deve viver pela fé. Você não deve andar conforme o mundo anda. Você não pode resolver os seus problemas como o mundo resolve. Você não pode tentar resolver as coisas na força do teu braço. Você nem precisa. Tu tem que crer em Deus. É muito mais fácil. Meu irmão, acreditar em Deus é mais fácil. Só que nós temos dificuldade em nos vermos como pessoas justas, dignas. Aí certa vez, um leproso chega para Jesus e diz: Jesus, se tu pode, ou se tu quer, me torna limpo. Jesus, se tu quer, me purifica. Jesus disse: eu quero, fica limpo. Ele está dizendo: Jesus, se tu quer, ou seja, eu não sei se tu quer, não tenho convicção do que tu quer. Se tu quer, me cura. Como é que você vai ter a certeza da vontade de Deus? Lendo a palavra. Qual é a vontade de Deus para mim? Será que Deus quer me ver nessa situação? Então não é se tu quer, porque Ele quer. Tu quer me curar? Ele vai dizer: claro que eu quero. Só que a Bíblia também diz em Mateus capítulo 13, depois que Jesus conta um monte de parábola, ele diz que estava na sua cidade, e a Bíblia diz, e não pôde fazer ali muitos milagres, por conta da incredulidade do povo. Então a pergunta não é se ele pode, a pergunta é se tu crê.
não é se ele quer. A pergunta é se você crê. Porque a sua fé é como se fosse, bota por favor entre aspas bem grande, uma permissão para dizer: Jesus, pode fazer. Pode fazer conforme a tua vontade. Porque se a Bíblia diz que ele não pôde fazer ali, na terra dele, muitos milagres, por conta da incredulidade do povo, quer dizer que a incredulidade cria uma resistência. E aí, um homem aparece para ser curado por Jesus. Ele diz: Jesus, se tu pode, me cura. E Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Irmão, escuta isso. A pergunta não é se ele quer. A pergunta não é se ele pode. Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Você crê? Eu não vou nem perguntar se tu tem fé, porque você tem. Mas você crê? Tu está usando a sua fé? Ou no seu dia a dia você pensa em todas as possibilidades naturais que a sua mente inteligente que Deus te deu pode calcular, pensar nas possibilidades, como é que tu vai resolver o problema, como é que tu vai conseguir dinheiro ali, dinheiro acolá, eu vou ter que fazer empréstimo, vou ter que pedir para alguém. Parou para orar. Parou para orar. Está ansioso, preocupado, você parou só para orar. Ou o teu último recurso é oração. Em Romanos capítulo 10, quando a Bíblia fala que se nós crermos, com o nosso coração e confessarmos com a nossa boca, nós seremos salvos, no versículo 9. O 17 diz: porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Quando você escutou algum dia uma pregação, uma palavra, irmão, tu ouviu a palavra, irmão, fé veio no seu coração, você creu em Jesus. Então existe fé em você. A fé é que você creu em Jesus e você se tornou salvo, justo, santo, irrepreensível, perdoado, aceito por Deus. E essa mesma fé que eu e você teríamos que estar vivendo com ela todos os dias. E resolvendo os nossos problemas, as nossas dificuldades, pela fé. Em 1 João, no capítulo 3, o apóstolo João disse: olha, se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Mas amados, se o nosso coração não nos condena, nós temos confiança diante de Deus. E temos a certeza que tudo o que pedimos dele, receberemos. Ele disse: se o nosso coração nos condena, sabe quando você se sente condenado? É bem isso. Você se sente, não é ele que está te condenando. É a tua consciência que fica ali te culpando, te condenando. Bah, tu errou, né? Ah, tu vacilou, né? Mas ele diz: amados, se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Se o nosso coração não nos condena, nós temos confiança diante de Deus. E temos a certeza, a convicção, que tudo o que pedimos dele receberemos. Em João 15, Jesus disse: porque se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, nós receberemos. Jesus disse: aquele que pede, recebe. Então o que tu está pedindo para Deus? Como é que está a sua fé? Como é que está a sua fé? Como é que está o seu dia a dia? Você é como um justo que anda e vive pela fé, e aquilo que sai da tua boca é a fé, ou aquilo que sai da sua boca são os seus sentimentos, de que não sei se vai dar, não sei se vai dar, não sei se vai dar. Lembrei do Alisson agora, estava lá em casa, arrumando o forro da Kids, o forro caiu lá, e começamos a arrumar tudo errado. Tiramos forro lá e tal. O Alisson disse: Xandão, não sei se vai dar não. Eu falei: vai dar, vai ter que dar, não tem para onde correr.
Meu irmão, é fé, é uma certeza, é uma convicção. Muitas vezes, eu e você, ainda não estamos naquela convicção, naquela certeza, nem daquilo que nós queremos de Deus. A gente, Deus, olha, faz isso aqui, mas se não der, pode fazer aquilo ali. Ó Deus, eu queria isso aqui, queria um iPhone. Se não der, pode ser um celularzinho velho usadinho mesmo, pai. Eu lembro quando estava no seminário. Seminarista lá, meu irmão. Dinheiro servia, dava só para pagar a comida e deu. Paguei o seminário antecipado e o restante era para a comida do dia a dia, tu tinha que poupar. Eu queria muito uma máquina digital, que hoje em dia ninguém mais usa, né? Queria uma máquina digital, um notebook para estudar. E eu queria como é que chamava aquele negócio de música? iTunes? iPod. Estava tentando lembrar do lá. Eu queria um iPod para escutar as minhas musiquinhas quando eu caminhava para a escola. Uma máquina digital para tirar foto de tudo que eu via. E um notebook. Eu falei, mas também é demais, né? Não vou exagerar, não. Meu irmão, eu só queria no meu coração. Eu falei, não vou ser muito abusado com Deus, não. Eu falei, desses 3 aí, notebook. Eu parei e orei. Falei, Deus, queria tanto notebook. A motivação é boa, é para anotar a palavra, para estudar. Meio que querendo convencer Deus assim, sabe? Tipo, Deus, motivação é top pra caramba, quero estudar a tua palavra. Aí eu pedi assim, meu irmão. Passou um mês. Liga um tio meu, olha, tô com uma mochila para você aqui, para tu pegar aqui no Rio, tu consegue vir? A mochila tinha o quê? Notebook, o iPod e a máquina digital. E como essa coisa, eu já vivi outras coisas, talvez tu também já viveu outras coisas. E se você vivesse pela fé constantemente, você e eu viveríamos muito mais. Quando a Bíblia diz em Tiago 5 que muito pode a súplica, a oração do justo, a Bíblia diz Elias, homem do Antigo Testamento, sujeito às mesmas paixões, a Bíblia diz como eu e você, orou e a terra parou. Orou de novo e voltou a chover. Está dizendo, Elias, homem como eu e você. Porque o negócio não está em Elias, o negócio não está no Xandão, não está no pastor, não está no apóstolo. O negócio é Deus que faz, meu irmão. E eu e você tínhamos que ter uma fé pura e simples. Sabe aquela fé de criança? Aquela fé pura e simples. Mas parece que eu e você crescemos, a gente começa a criar vários medos. Que quando criança a gente não tinha. A gente começa a criar vários medos. A gente começa a ser aquele filho que agora cresceu e quer fazer as coisas sozinho e parou de contar com o pai, parou de pedir para o pai. Quem é justo aqui? O justo vive pela fé. Você foi justificado, você foi perdoado, você é amado, você é aceito por aquilo que Jesus fez na cruz. Não, tu não tem ideia do que eu fiz, tu também não tem ideia do que eu já fiz. Graças a Deus que Deus nos perdoou, querido. Graças a Deus que nós temos o perdão dele todos os dias, para sempre e sempre e sempre. Porque ele morreu uma só vez por todos os seus pecados. Por aqueles que você cometeu e por aqueles que você ainda vai cometer, infelizmente. Amém? Amém. É isso. Só isso. Só que em Gálatas, capítulo 5, versículo 6. O apóstolo Paulo diz, não interessa mais se somos circuncisos ou incircuncisos. O que importa é a fé que atua pelo amor. E aí quando Paulo escreve, 1 Coríntios capítulo 13, no capítulo 12 ele escreve sobre os dons espirituais, no capítulo 14 também ele escreve sobre os dons, mas no capítulo 13, quando ele acaba o capítulo 12, ele diz, eu vos passo agora a mostrar um caminho sobremodo excelente. E Paulo começa a escrever sobre o amor. Aí Paulo diz, olha, ainda que vocês tenham dons para falar a língua dos homens e dos anjos, sem amor, nada disso adianta. Ainda que vocês tenham a fé para transportar montes, sem amor, nada disso adianta.
ainda que vocês deem o seu corpo para ser queimado e toda a sua fortuna em favor dos pobres, sem amor, nada disso adianta. E aí Paulo começa a falar sobre o amor, e no final do capítulo você sabe, Paulo disse: permanece agora a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior é o amor. Sabe do que eu e você precisamos estar mais convictos todos os dias? Do amor que Deus tem por nós. Paulo disse em Gálatas: porque a fé atua, a fé ela opera pelo amor. Quando tu tem a certeza, a convicção do amor, meu irmão, tu consegue andar e agir em fé. E você consegue agir numa fé que tem a sua base no amor. Você não está só querendo curar ou falar em línguas para você aparecer, ou você não quer dar oferta para que as pessoas vejam quão boas você é, porque Paulo diz: olha, tudo isso aí não adianta se não for no amor. E se na fé, se pela fé, mediante a fé, tu pode viver tantas coisas, meu irmão, uma fé que atua mediante o amor, irmão, quantas coisas que nós podemos viver. Um amor que é o entendimento do amor que Deus tem por nós e o amor que nós temos uns pelos outros. Jesus, ele curava as pessoas, porque Jesus se compadecia das pessoas. Talvez o fato de nós não estarmos testemunhando muitos milagres é porque talvez nós não estamos com compaixão pelas pessoas para nos doer da dor delas, seja ela física, emocional, seja qual for, e começar a curar as pessoas. O João Paulo do Céu na Terra, um dia ele falou: eu não consigo entender um cristão que você vai conversar com ele e ele não tem testemunhos para te falar. Ele não tem o que contar de algo que ele tem vivido em Deus. A Bíblia diz que os sinais seguiriam aos que creem. E os sinais vão nos seguir quando primeiro eu e você tivermos compaixão pelas pessoas. Quando você vê o enfermo de alma ou físico e tiver compaixão por aquela pessoa. Quando você vê uma pessoa que está sendo saqueada pelo inimigo porque não conhece, e você vai ensinar a pessoa. Nessa passagem que diz que Jesus não pôde fazer ali muitos milagres, o versículo depois diz que Jesus começou a andar e a ensinar. Porque quando você ensina, o povo conhece, o povo começa a acreditar, colocar a sua fé naquilo que eles aprenderam, e o povo começa a agir mediante aquilo que eles creem. Agora o povo que não sabe não tem como usar a sua fé. Amém? Então que possa haver, querido, ou que a gente possa ter um comportamento, uma atitude de compaixão pelas pessoas. De olhar para a dor do próximo e dizer: não, eu vou orar por você. Jesus, ele via as pessoas enfermas de alma ou fisicamente. Jesus, ele parava para curar as pessoas. Ele viu uma mulher samaritana naquele poço lá, que estava no 6º casamento já. Aquela mulher não tinha uma enfermidade física. Aquela mulher tinha uma enfermidade emocional. E ele tinha compaixão por aquela mulher. Ela não tinha uma enfermidade física, era emocional o que ela tinha. Um vazio emocional, existencial. Quando eu e você tivermos essa compaixão, esse amor, a gente vai querer sim agir pela fé, fé para curar, fé para salvar, fé para tudo, meu irmão, porque a gente ama as pessoas. Eu vou